Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 12 de novembro, estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Mateus 25, de 1 a 13, onde diz assim: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Como nós sabemos, quase terminando o ano litúrgico na igreja, estamos no 30º domingo do tempo comum, o tema central da liturgia é sempre o tema da vigilância, é o tema predominante em toda a fase conclusiva do ano litúrgico. E sabemos, portanto, que o Senhor virá e devemos, por isso, nos preparar bem para recebê-lo com sabedoria e prudência, né? Dado que ninguém sabe o dia, a hora que o Senhor virá. Enfim, é importante essa verdadeira vigilância que temos que ter, que na verdade é estar atento à palavra de Jesus e, por isso, sustentar sempre, iluminar a nossa vida com esse óleo da fé, que hoje vem muito bem descrito nesse Evangelho de Mateus. Então, a parábola que nós acabamos de ouvir, ela está presente nesse Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, né? E pela sua introdução, ela é assim qualificada como sendo uma parábola do reino, enquanto que o contexto a refere ao acontecimento da vinda final de Cristo. Ou seja, se deve colocar essa parábola no quadro do seu apelo urgente para preparar-se para a vinda iminente do reino de Deus. Como essas 10 jovens deviam estar prontas para participar do cortejo do noivo, e assim não estavam, do mesmo modo, os ouvintes da alegre mensagem eram solicitados a manter-se prontos para receber Deus, que vinha instaurar o seu reino, o reino da graça, o reino da salvação, claro, na pessoa de seu Filho Jesus. Então a exortação, ela tinha em si algo de um pouco ameaçador, porque prospectava para aquelas pessoas despreparadas uma ideia de condenação ou de um juízo final, um juízo condenatório. Então o tempo de Jesus é apresentado assim como sendo a hora de vida ou de morte para os homens. Jesus não deixa espaço, nós temos que decidir, dizer sim ou não ao seu chamado. Não tem um meio termo. Então Mateus aí vai se referindo a um futuro da própria vinda do Senhor Jesus. Daí explorar essa imagem, portanto, das virgens previdentes e das virgens imprevidentes. Um traço muito interessante que nós temos, alguns elementos que vão identificar o noivo com o Cristo, e a sala nupcial, portanto, seria como que o reino na sua última fase, né? Que nos remonta, sem dúvida alguma, a esse quadro final que o Evangelho de Mateus quer fazer ressoar nos seus destinatários. Então, o relato não se detém em descrever o cerimonial das núpcias, e não menciona também nem a própria noiva, né, como nós observamos, mas chama, portanto, uma atenção, concentrando-se nessas 10 jovens que esperavam o cortejo do noivo. Então, destas 5, nós sabemos que dessas 10 noivas, nós temos 5 que são sábias, né? Chamadas também previdentes e outras imprevidentes. Então, aí mostra, portanto, que a sabedoria consiste sempre em estar prontos e, ao mesmo tempo, preparados, né, para seguir com as lâmpadas acesas o noivo nessa sala do banquete nupcial. Então, estar prontos para ir ao encontro do Senhor Jesus no dia da sua vinda final é o que, na verdade, é a mensagem desse domingo com esta parábola tão interessante, né? Que mostra, de um lado, a sabedoria de 5 jovens e a insensatez de outras 5, que depende sempre, portanto, de uma conformidade com a palavra de Cristo, para termos também a sabedoria que nos permite discernir o tempo de Deus em nossa história. Então, a comunidade cristã, e é uma mensagem que o Mateus quer passar para todos nós,
deve preparar-se para o futuro salvífico, com o cumprimento fiel das exigências de Deus reveladas pelo próprio Cristo, seu Filho. Então, a vigilância, que é o tema central dessa liturgia de hoje, não consiste em uma espera inerte ou contemplativa, mas se encarna no fazer, na realização de obras concretas que traduzam em ato o querer de Deus, isto é, a sua suprema exigência de amor. Mas a obediência também ao mandamento de Deus e às próprias palavras de Jesus. Quer dizer também, nesse sentido, amar o próximo como nós devemos também amá-los como nós o amamos. Assim como nós amamos o próprio Cristo, temos que amar também o nosso próximo. Enfim, um traço muito característico é que a verdadeira vigilância, ela consiste, portanto, em manter ou entrar nessa lógica do próprio Cristo Jesus. O seu apelo nos dá a possibilidade de seguirmos também essa estrada, essa senda que ele aponta para nós. Então, por isso que Mateus atribui a Jesus, nesse Santo Evangelho, esse escrito, que na verdade é para encorajar os cristãos da sua comunidade diante de várias situações também de perseguição, muitas vezes desânimo, de pouco fervor e vivência na fé. Então aí está um traço do evangelista, recordando, portanto, as palavras do próprio Jesus, que garantiu voltar, sem revelar nem o dia e nem a hora. Isso está reservado, sem dúvida alguma, ao Pai do céu. Então nós observamos, para concluir, que a diferença de postura das jovens previdentes e imprevidentes acaba sendo um alerta sobre o risco de nós vivermos a fé, assim, de maneira muito superficial, e por isso nós temos essa imagem do óleo. O óleo nos faz atenção, porque as virgens previdentes mantêm as lâmpadas acesas com esse óleo. Então significa que nós temos que armazenar sempre no curso da nossa vida esse óleo para ele nunca acabar, sobretudo quando o esposo vier. Ou seja, quem não tem esse óleo fica de fora desse banquete, ou seja, que representa o próprio reino de Deus. Então o óleo significa, portanto, atenção à palavra de Deus, e ao mesmo tempo ser marcado, assinalado por esse óleo, significa ter uma identidade de um discípulo de Cristo nesta vida, ou seja, nós somos pertencentes a esse mesmo Cristo, e por isso também pertencemos a esse reino, somos anunciadores desse reino. Então o espírito de vigilância como uma necessidade presente na própria vida cristã. Não podemos pensar a nossa fé que não seja uma fé vigilante. Então é muito importante também que esse óleo seja armazenado, ao longo da nossa vida e não comprado no último momento, ao ouvir o grito que o esposo está chegando, como for o caso daquelas 5 virgens imprevidentes. Então nós vamos construindo a nossa história, a nossa vida, com muita sabedoria e com muita prudência. Então, peçamos ao bom Deus, no curso desse domingo, dia do Senhor, e dessa semana também, terminando esse ano litúrgico, que estejamos preparados para quando ele vier, que não seja um dia para nós terrível ou triste, mas seja um dia feliz, onde nós iremos ouvir, por estarmos com as nossas lâmpadas acesas e com bastante óleo, o próprio Cristo dizer a cada um de nós: vinde eleito do meu Pai, para o festim celestial que desde há muito preparei para todos vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.